Um outro passo que nós vemos aqui, prezados, para que houvesse a conversão do eunuco, foi a obediência de Filipe. O anjo falou com ele, e a Bíblia diz no versículo 27, e levantou-se e foi. A obediência dele foi imediata. Ele poderia ter questionado, não é verdade? Eu estou aqui no meio de uma multidão, porque de fato em Samaria estava acontecendo um avivamento espiritual. Samaria estava cheia de pessoas se convertendo, até o mago se converteu, pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. O mago queria receber o batismo com o Espírito Santo e ofereceu dinheiro para comprar o batismo com o Espírito Santo. Muito trabalho tinha que fazer ali, muitas pessoas estavam se convertendo, pessoas precisando ser batizadas. Agora o anjo vem e fala para mim, Filipe certamente poderia ter dito isso, o anjo fala para mim sair do meio desse grande avivamento e ir para um lugar deserto. Que história é essa? Será que realmente é o anjo do Senhor? Porque o anjo de Deus me tiraria do meio de um grande avivamento para ir para um lugar deserto? Mas, prezados, ele não fez nenhum questionamento, ele obedeceu, embora não tivesse entendendo, porque o mundo espiritual estava vedado para ele não estava conseguindo ver o mundo espiritual, mas o anjo de Deus, que havia recebido a ordem de Deus, Deus estava vendo aquele homem que estava indo para a sua cidade, que precisava ser alcançado. Então ele não questionou a ordem do anjo de Deus, mas ele obedeceu. Aleluia. Às vezes, prezados, nós vamos receber alguma orientação de Deus, mas por causa da nossa falta de visão, quem sabe não enxergando o futuro, nós vamos questionar, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho que fazer isto? Mas o melhor é obedecer. Como diz Samuel para o rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Então, prezados, a primeira coisa que Filipe fez foi obedecer a ordem do anjo de Deus. Mas não foi somente obedecer a ordem do anjo de Deus. Quando ele chegou lá na estrada, que estava deserta, de repente está passando por ele quem? A carruagem do eunuco. E de repente ele vê aquela carruagem e o Espírito de Deus fala para ele: achega-te e ajunta-te a este carro. E novamente, prezados, ele se achegou, ele foi perto daquela carruagem que estava passando por ali. Ele não sabia o que ele estava fazendo ali, mas agora ele começa a entender, porque o Espírito Santo fala ao seu coração. Prezados, a obediência para alcançar pessoas é a coisa mais importante. E Filipe, meus prezados, não estava baseado apenas em duas revelações, porque aqui a evangelização do eunuco começou com duas revelações. Não, ele não estava baseado somente nisto. Ele estava baseado na palavra do próprio Senhor, que falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não farão dano algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Filipe tinha esta palavra no seu coração, nos seus ouvidos, e ele estava obedecendo o ide do Senhor. Aquele homem precisava ser alcançado. Embora ele tivesse deixado muita gente ali, mas Pedro e João já haviam descido para Samaria para ajudá-lo. Ele não estava abandonando o rebanho de Deus, porque Pedro e João já haviam chegado em Samaria, e ele estava ali, meus prezados. Mas, irmãos, Jesus não somente nos manda pregar o evangelho, mas ele nos capacita. A última vez que Jesus esteve com os discípulos, que os discípulos queriam saber se aquele era o tempo da restauração de Israel, Jesus disse: olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder,
mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Troquei um pouco aqui, mas não tem problema. Mas é assim mesmo. Deus deu esta ordem para que primeiro nós pudéssemos ser revestidos de poder. Não podemos sair pregar, não podemos sair anunciar, se nós não sentimos na nossa vida a unção de Deus, e nós precisamos ficar o quê? Na cidade de Jerusalém. Aonde nós vamos ficar? No lugar aonde o Senhor nos colocou, para buscar ao Senhor, para buscar o Espírito de Deus, para buscar a unção de Deus, para que venha sobre nós e possamos pregar na autoridade do Espírito de Deus, para que as pessoas possam ser tocadas pelo poder de Deus. Então, prezados, a obediência de Filipe ao anjo de Deus, ao Espírito de Deus, a ordenança de Jesus, fez com que esse homem, aleluia, fosse alcançado. Esse é o segundo passo.